O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Cautiopédia, podcast que você ouve e que você vê. Sejam muito bem-vindos se vocês estiverem escutando a gente graças à nossa parceria com a Central 3. Estamos aí em todos os agregadores, os que vocês gostam, os que vocês não gostam também, estamos lá, vocês podem nos ouvir. Mas para você que quer nos assistir, quer nos ver, estamos também no nosso futebol toda sexta-feira. Estamos aqui em duas edições, a primeira edição às 13 horas e a segunda edição às 23 horas. Então sejam todos muito bem-vindos se você está vendo na primeira edição, na segunda, se você está ouvindo a gente na sua casa, no meio de transporte, numa prática de esporte, por que não? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, como eu disse, edição de número 35, onde a gente vai falar muito mesmo sobre a Itália na Eurocopa. O que a Itália fez até aqui, já que chegamos ao fim da fase de grupos, e o que a gente espera que a Itália possa fazer, já que chegou no mata-mata. Não foi fácil chegar, mas chegou. A gente vai falar aí o que precisa melhorar, o que a gente já pode identificar como os pontos fracos, o que o Spalletti precisa trabalhar, e quais são os pontos fortes que a Itália também vai carregar aí para tentar segurar, né, esse caneco, tentar continuar como a campeã europeia, já que é a atual campeã. No finalzinho do programa a gente vai falar um pouquinho também sobre o mercado, tá? Não é que o mercado não esteja completamente parado, mas também não tá aquele movimento todo assim. Então a gente vai fazer um catadão no final do programa para não passar batido, pra gente falar um pouquinho também sobre chegadas e partidas nas equipes da Série A italiana. É claro que eu não tô sozinho nessa, tô aqui com meus fiéis escudeiros, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira. Caio, como eu disse, não foi fácil, mas tá aí a Itália no mata-mata, né, para enfrentar a Suíça, né, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, realmente não foi muito fácil e se você vê a qualificação dos terceiros no final, você pensa, se não fosse aquele santo gol do Zaccagni, poderíamos estar falando aqui de uma Itália eliminada. Poderíamos estar falando aqui de coisas bem piores e assim, não é que esteja tudo errado, mas ao mesmo tempo é difícil você não ter visto coisas negativas nesses 3 jogos que passaram. Então, assim, vamos recapitular e pensar no mata-mata, porque se por um lado, ao mesmo tempo, as grandes forças, as equipes que melhor jogaram nessa Euro até aqui, parecem todas terem ido para o outro lado da chave, para o lado esquerdo, e para o lado direito não ter assim, talvez se você pensa assim, que quem mais jogou bola nessa Euro até aqui, da turma do lado direito, se eu tivesse que dizer alguém, seria a Áustria. Não seria a Holanda, a Inglaterra, tão badalada, ou até a própria Itália, para falarmos desses. Mas sim a Áustria. Então, isso diz muito quanto essa Euro tem sido bem nivelada, bem jogada e tudo mais, e diz também, de certa forma, que a gente espera um pouco mais desses favoritos. E dentre essas principais equipes, a gente espera mais da Itália. Bom ponto. E, Nelson, queria te perguntar o seguinte, dá para bater na Itália? Não só dá, como iremos bater, vamos falar bastante sobre os pontos negativos e o que decepcionou a gente até aqui, mas é difícil achar um time que não dê para bater nessa Euro, né? Acho que um dos poucos, inclusive, está no grupo da Itália, né? A Itália deu o azar de cair no grupo da Espanha, que, por enquanto, né, até aqui, nessa fase de grupos, foi uma das que melhor desempenhou, mas não tá fácil para ninguém, né, Nelson? Não tá fácil para a Itália, mas também não tá fácil para ninguém. Olá a todos que nos ouvem, nos veem. A gente já sabia, né, que a Itália não ia ter facilidade nesse grupo. Desde que saiu o sorteio, se eu não me engano, quando houve o sorteio, a gente nem estava ainda
com a parceria com o Nosso Futebol, né? A gente estava só com a Central 3, a gente comentou sobre o sorteio e a gente já falou, é difícil aqui, a Itália só deve ter vida fácil e olhe lá contra a Albânia. Porque a Itália tem, a gente falou até na última edição, da dificuldade que a Itália tem historicamente contra a Croácia e contra a Espanha, que são algumas das poucas seleções contra as quais a Itália tem um retrospecto negativo. Né? Se eu não me engano agora, são 9 seleções contra as quais a Itália tem retrospecto negativo e 2 delas são Espanha e Croácia. Então, a gente já imaginava que ia ter dificuldades, poderia não ter passado de grupo. E vou dizer que não seria nenhum absurdo, não porque algumas pessoas ficam falando, né, que a Itália tem uma má geração, que isso, que aquilo, não por isso, mas pela dificuldade imposta pelos adversários. E você vê a Croácia, que foi semifinalista da Copa do Mundo e finalista da Copa do Mundo anterior, não chegou nem a passar de fase, porque o grupo de fato é difícil. Então a Espanha o fato de a Espanha ter feito 9 pontos, na verdade, é algo fora da curva nesse grupo. E não o desempenho das outras equipes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Para já, vamos começar a recapitular essa primeira fase da Itália então. A partida de estreia da Itália foi contra a Albânia. Começa o jogo já de uma forma muito negativa, porque o Di Marco fez uma lambança, né? Mas eu não achei que a Itália fez um mau jogo não, né, Caio? A Itália conseguiu controlar, obviamente, depois desse susto, teve que correr para virar o jogo, o que o fez rapidamente, né? 2 gols muito rápidos da Itália contra a Albânia, mas eu não achei que teve não foi um perrengue assim, né? Tem um recorte do jogo muito pequeno onde a Itália teve que se desdobrar. Mas no big picture, né? No final, assim, quando a gente vê o jogo inteiro, não foi um jogo tão difícil assim, não. E olha que a Albânia dificultou para a Espanha e tirou pontos da Croácia. Mas eu achei que foi uma exibição sólida da Itália. Não vou dizer que foi um grande jogo da Itália, mas foi uma exibição sólida, né, Caio? É uma exibição boa se você conta o todo. A questão é que, assim, foram os perigos que surgiram dali. Claro, um gol em pouco mais de 30 segundos muda muita coisa. Muita coisa você já entrar com 1-0 contra no jogo para reverter. E isso que a Itália reverteu até relativamente rápido. Reverteu assim pouco mais de meia hora de jogo. Então você tem uma certa diferença para isso. É bem verdade que ali o sistema do Spalletti funcionou um pouco melhor. A questão, né, num primeiro momento, que eu acredito que pesou bastante para esse jogo com a Albânia, e também, vale dizer, até estender essa crítica para os outros jogos, foi um pouco da questão ofensiva. Em dados momentos, a Itália poderia ter imposto um ritmo maior, até para definir o jogo mais cedo e não dar tanta sopa pro azar, como deu na reta final do jogo e que o Donnarumma acabou salvando. Mas achei até um pouco assim abaixo do normal o desempenho ofensivo nesse e nos outros jogos. Mas nos outros jogos a gente vai estender um pouco mais adiante. E Nelson, a gente tá falando muito que a Itália tá pecando no desempenho ofensivo e a gente tava citando na Albânia. Agora, contra a Espanha, que foi o segundo jogo, eu não sei se a gente pode começar por aí, porque eu acho que contra a Espanha, na verdade, isso foi só a ponta final de um jogo em que a Itália não viu a cor da bola, né? Eu acho até que é normal o time que joga contra a Espanha hoje, ele não vai ter a posse da bola, e é muito normal que o time esteja postado defensivamente, que passe a maior parte do jogo se defendendo. Isso aí é uma coisa. Mas a Itália não conseguia de jeito nenhum fazer a transição, né? Você se defender contra a Espanha é o natural, é o lógico, mas o pulo do gato tá quando você retoma essa posse e você conseguir produzir alguma coisa, né? E eu acho que é aí que teve o problema da Itália. Então, queria que você falasse sobre essa dificuldade que a Itália teve contra a Espanha, porque, como eu disse, se defender e ficar lá atrás contra a Espanha, tranquilo, mas não fez nada, né, Nelson? Não fez nada, não conseguiu uma troca de passe, não conseguiu uma jogada. Até consegue, por um período muito curto, assim, depois do gol da Espanha, ter um pouco mais do domínio das ações ofensivas, mas muito pouco, né, Nelson?
é preocupante pro mata-mata, né? Eu acho que é uma questão um pouco de contexto, né? O estilo de jogo da Espanha, assim como, por exemplo, o estilo de jogo de Portugal, é um estilo de jogo que tem encaixado muito contra a Itália. E tem provocado dificuldades aí, vou colocar aí, talvez nos últimos 15 anos, a Itália tem tido dificuldades contra esse tipo de jogo. Aí já é um problema mais sistêmico, eu acho. E não vai ser o Spalletti que vai resolver de um dia para o outro. Pode até, num jogo, ir bem ali e conseguir, como, por exemplo, o Mancini conseguiu contra a Espanha na última Euro. Tem gente que diz que a Itália só fez se defender naquele jogo e que ganhou nos pênaltis. Não é bem assim. Mas o estilo de jogo da Espanha encaixa. E dessa vez a gente ainda tem que avaliar que algumas atuações individuais foram muito abaixo e permitiram, né, que a Espanha transformasse o domínio que ela geralmente tem estabelecido sobre a Itália em chances de gols, que nem sempre também conseguiu. Porque uma coisa é conseguir estabelecer esse domínio, outra é conseguir criar chances de gols com frequência. E nisso aí o Di Lorenzo colaborou muito, né? Di Lorenzo, o Jorginho no primeiro tempo, uma pressão que ele não conseguiu marcar a cabeça da área de maneira consistente. Toda hora o Gavi, o Pedri aparecia com frequência na área da Itália para finalizar, até de cabeça. O Pedri tem 1,74 m, quase fez um gol de cabeça subindo sozinho. O Nico Williams teve tranquilidade para fazer o que queria. Enfim, eu acho que teve questões individuais aí. Tem uma questão sistêmica que eu acho que isso tem atrapalhado, embora o Bastoni e o Calafiori sejam dois dos melhores jogadores da Itália nessa Euro. Tem alguma coisa no sistema do Spalletti que está fazendo com que eles fiquem muito expostos, e mesmo que eles, por exemplo, liderem em termos de retomadas de posse, de cortes, que ajudem muito no ataque. Pô, algumas das melhores chances da Itália contra a Croácia foram do Bastoni. Contra a Albânia, o Bastoni fez gol. O Calafiori subiu também e deu assistência no jogo contra a Croácia. Então, assim, eles ajudam muito ofensivamente, mas eu acho que essa defesa, por exemplo, com dois zagueiros canhotos, e não está fazendo muito bem. Por exemplo, o Bastoni está perdendo algumas possibilidades de ajudar o ataque do jeito que ele faz. Uma das melhores características dele, ele não está conseguindo fazer isso. O Calafiori tem feito até. No caso, digo, de construir o jogo, né? O Bastoni aparece na frente, mas não tem aparecido pouco para construir o jogo como ele faz na Inter. Então, para a gente pensar em desafogar a pressão, como no caso do jogo contra a Espanha, faltou um pouco disso, de os zagueiros também conseguirem colaborar. E a Itália não tinha muito, não conseguia muito ter a posse de bola e nem transformar a pouca posse de bola que tinha em jogadas, né? Então eu acho que tem algumas problemáticas nesse sistema que a gente vai um pouco fazer um tirateima no jogo das oitavas de final, porque o Calafiori não vai jogar. Então a gente vai poder ver como é que vai ser essa defesa sem dois zagueiros canhotos que, vale lembrar, nunca tinham jogado juntos, né? Então, o Spalletti tem feito algumas experiências um pouco arriscadas nessa Euro, e experiências que ele jamais tinha feito, né? Então, eu acho que isso tem pesado um pouco para o fato de a Itália estar vulnerável defensivamente, mesmo tendo dois dos melhores zagueiros do torneio. Então, isso é algo que a gente vai poder ver. Eu entendo até que o Spalletti esteja colocando a defesa de 4, porque nem sempre ela se comporta como se fosse uma defesa com 4 atrás, né? As saídas, ela é uma saída de 3, às vezes o Di Lorenzo fica um pouco mais preso na defesa e libera o Di Marco, mas a gente tem problemas de atuações, né? O Di Marco não está fazendo uma boa Euro, o Di Lorenzo não está fazendo uma boa Euro, então tem questões aí específicas de peças que num sistema que está sendo experimentado assim pela primeira vez, acabam pesando. E, por sorte, o Donnarumma tem sido o melhor jogador da Itália na Euro e talvez até seja o melhor goleiro, né? Eu acho que está entre ele e o Mamardashvili da Geórgia, o posto de melhor goleiro da Euro. Ele vinha sendo muito contestado, e acho que agora todo mundo que contestou precisa ir para o cantinho do pensamento ali e talvez refletir um pouco sobre isso. Eu sou mas eu só acho que ele deve ter passado pelo cantinho do pensamento primeiro também, né? Pra ele ter voltado a desempenhar bem assim, é porque ele botou a cabecinha dele no lugar. Eu já discordo. Esse negócio de cantinho do pensamento para quem critica deveria ser cantinho do pensamento para apoio incondicional. Aqui é crítica, rapaz. E tem motivo para crítica, mas vamos em frente. Vamos em frente. A gente vai falar um pouco mais sobre as individualidades, mas só para dar sequência
na ordem cronológica aqui, Caio, o jogo contra a Croácia, né? Eu tive a impressão de que a Itália estava muito confortável, perigosamente confortável, já que o empate garantia a classificação. E aí, a gente está falando de táticas, a gente está falando de atuações individuais, e concordo até com o Nelson, só estendendo um pouquinho, que individualmente os dois zagueiros estão muito bem, mas o conjunto não tá exatamente assim tão afinado. Mas voltando a falar sobre o jogo contra a Croácia, uma Itália confortável, e aí depois que toma o gol a gente vê uma mudança de postura. Como é que mantém um time... Agora mata-mata, não tem como você não entrar com a postura 100% ligado o tempo todo. Mas como é que o Spalletti pode evitar esse tipo de coisa? Porque eu tive essa impressão da postura negativa, não só no jogo contra a Croácia, mas principalmente no jogo contra a Croácia, porque era uma situação até então favorável para a Itália, e depois que toma o gol vira o barata voa, e aí o time toma um pouco de vergonha e vai para cima. Mas eu tenho sentido a Itália com problemas de concentração, de foco, de postura, e eu queria saber como é que o Spalletti pode evitar esse tipo de coisa, né? Eu acredito, assim, que não seja tanto com relação ao foco, mas seja mais assim com as irregularidades ofensivas, às vezes um desempenho meio assim com tanta dificuldade assim para concluir, para ser efetivo no ataque, porque de certa forma eu achei até curioso nesse jogo com a Croácia que até o pênalti sofrido, não é que a Itália tivesse sofrendo tanto, fosse bombardeada, como foi contra a Espanha. Contra a Espanha teve momentos que pareceu até que o 1-0 foi tão barato que foi muito injusto ter sido de um gol contra de quem fazia fazia uma grande partida, que era o Calafiore. Foi até injusto ser só, entre aspas, só 1-0. Dessa questão com a Croácia, já não. Já foi uma equipe que, assim, defensivamente, conseguiu competir meio campo com a Croácia, que é a grande chave para você tentar combater essa seleção croata e que muita gente não soube fazer na Copa do Mundo. E nessa Euro já foi um pouco diferente com as equipes do grupo. E quanto a isso, sob esse ponto, eu acredito que uma ofensividade melhor, uma produção ofensiva em que, por exemplo, os atacantes apareçam, que a gente talvez veja um pouquinho a menos do que a gente espera dos pontas, tem um pouquinho a menos do que a gente espera do Chiesa, ou do centroavante da vez, ou Scamacca ou Retegui, depende muito do que o Spalletti vier a querer para esses mata-matas, e tem alguns assim que eu fico encucado com o desempenho. O desempenho do Jorginho, eu fiquei um pouco encucado com o desempenho, mesmo com a mudança tática, se você percebe, a Itália começa a Euro mais ou menos com uma ideia de um 4-3-3, aquela ideia mais spallettiana, de repente muda para o sistema de três zagueiros, e com a Croácia isso oficializa de vez. Um 3-1-4-2, assim, uma variação do 3-5-2 e tudo mais. E eu acho que com esse ponto, com todas essas coisas, a gente espera um desempenho melhor. É bem verdade que, assim, o problema talvez não seja exatamente na construção, porque, assim, o Bastoni tem cumprido menos do que, aí corrobora o que o Nelson disse, menos do que o que se imagina, porque eu acredito que essa função o Spalletti está desempenhando para o Calafiore, e por conta disso também tem sido todo o sucesso do Calafiore. A gente já leu assim de aura do Calafiore já umas 1000 vezes e perdemos a conta, mas fazer o quê? O cara tem jogado muito nessa Euro. E também assim, e ao mesmo tempo eu sinto um pouco falta do que foi a razão do sucesso da Euro passada, que foram os jogadores de lado. E aí você pode estender isso para todo mundo. Talvez menos para o Zaccagni, porque sim, o Zaccagni entrou, acabou fazendo aquele gol lindo que foi contra a Croácia, acabou tipo, beleza. Mas o resto talvez a gente
que espera um pouquinho mais e falta alguma coisa. Obrigado pelo gancho, não é Caio. Só do Di Lorenzo, porque era isso que eu queria falar com o Nelson. Vamos continuar. Eu queria falar sobre exatamente essa questão dos jogadores de lado, porque ainda não teve ninguém bem. E muito pelo contrário, como diria o outro, né? Não sei se foi você ou o Nelson que já citou, Di Marco não tá fazendo uma boa Euro. O Chiesa ele me deixa um pouco pensativo, porque assim, às vezes a gente quer que tenha um jogador que não se omita do jogo. E o Chiesa é esse cara. Só que ele também, por ele não se omitir, ele erra muito, né? Ele parece muito afobado, ele tenta demais, e às vezes ele tem que dar uma segurada. Eu fico ali entre a cruz e a espada com o Chiesa. Às vezes eu quero que ele participe, mas às vezes nem tanto. Então, nossa, eu queria que você falasse se é de fato uma queda, se é uma questão dos jogadores da Itália, ou se as outras equipes viram isso como um ponto forte da Itália e estão neutralizando, estão buscando neutralizar esse ponto da Itália. Onde é que está esse problema? Está dentro da Itália ou é um mérito das outras equipes também? Sim, eu acho que se a gente for falar dos jogadores de lado da defesa, eu acho que é uma questão muito assim de... Assim, o Di Lorenzo já não vinha fazendo um ano bom. Não seria meu titular. Eu iria com Cambiaso por ali, se a gente fosse pensar numa defesa 4. Entendo a questão de ele ser um jogador que o Spalletti confia, foi o capitão dele no ano em que o Napoli ganhou o Scudetto, mas a fase não é boa, ele não está jogando bem. E numa defesa 3 seria o Darmian. E eu adiciono também no caso do Di Lorenzo que assim, até a preparação para essa Euro, por todo o ambiente, a toda aquela questão que o empresário dele fala de fica no Napoli, não fica no Napoli, quero sair, não quero sair, eu acho que assim, essa encheção de saco, esse ambiente, que inclusive até o agente do Kvaratskhelia que tentou fazer a mesma coisa. Inclusive, cara, empresário é uma coisa maluca mesmo e assim, é difícil. E é engraçado que esse tipo de coisa não funciona no Napoli, mas mesmo assim eles tentam continuar. É engraçado isso. Tanto o caso de Lorenzo quanto o Kvaratskhelia. Aí depois enfiam a viola no saco e se acerta, tudo lindinho, beleza. Mas a preparação do Di Lorenzo pro europeu foi completamente caótica, completamente problemática no fora de campo, e essas coisas pesam. Até a questão física dele já não é mais a mesma do passado, se você compara com o Cambiaso. Até essas questões assim a gente tem um ponto de interrogação. E na prática, assim, até o Di Lorenzo chegou a dizer que, assim, que ele era titular na prática por conta da confiança do Spalletti. Exatamente, chegou a dizer isso. Se fosse outro técnico, ele teria ido para o banco depois do jogo contra a Espanha. Exato. E é verdade, né? Mas enfim, já no caso do Di Marco, ele já fez um amistoso contra a Bósnia ruim. Também desligado, né? No final do amistoso contra a Bósnia ele quase deu um passe, um recuo pro Donnarumma, que foi praticamente quase deu um gol pra Bósnia, né? Obviamente ele não valia nada, mas o que é que ele fez no primeiro minuto dele de Euro? A mesma coisa. Mas tava ensaiando, né? Exatamente. Então assim, a Euro dele não é boa e não vejo isso por uma questão tática no sentido de que estão limitando o jogo dele. Ele não se dá tão bem assim na defesa 4. E eu acho que isso ficou um pouco evidente nesses jogos. Então, aí a gente já vai pro ataque. O único jogador, assim, dos titulares, né? Que o Zaccagni entrou só no final do jogo contra a Croácia. Dos jogadores que jogaram mais, o único que é de fato um jogador de lado é o Chiesa, né? O Fratesi não é um jogador de origem de lado, e jogou um pouco caindo pro lado. Pellegrini a mesma coisa. Então eu acho que acaba tendo essa deficiência, né, por assim dizer, de que fica um pouco sem aquele ataque ali pro lado, que caberia de fato ao avanço dos alas, né, dos laterais, dos alas. E acho que isso funcionou até bem contra a Albânia. Tanto é que quando o ataque, a Itália atacava num 2-3-5, né, assim funcionou. Os melhores momentos da Itália na Euro foram no primeiro tempo contra a Albânia, logo depois que sofreu o gol, e conseguiu virar o jogo rapidamente contra a Albânia, tocando bem a bola ali, circulando bem a bola no ataque. O Di Marco também, os melhores momentos dele na Euro foram justamente aqueles
43 minutos de primeiro tempo. E, enfim, eu acho que tem muito a ver com isso. Contra a Suíça, que a gente vai projetar um pouco mais daqui a pouco, eu acho que o Spalletti tende a manter a defesa. Pode ir agora já. Vamos nessa? Daqui a pouco não. Já. Eu acho que o Spalletti tende a manter uma defesa 3, porque o melhor dos zagueiros que ele tem à disposição nesse momento é o Buongiorno, que joga na defesa 3. Na verdade, todos os zagueiros praticamente do elenco da Itália nesse momento têm vindo de uma temporada que jogaram com 3 na defesa. E eu acho isso um pouco... Você acaba ficando subaproveitando os caras se você não... Na prática, se você olha até tipo o primeiro pelotão da Série A, assim, é contado quem não tinha sistema de 3 zagueiros. Ou não teve em algum momento. Então, assim, foi a fotografia tática da temporada 23-24, era óbvio que o Spalletti ia trazer tudo isso. Pois acho que se não me falha a memória aqui nesse momento, é só o Mancini não tem jogado numa defesa A3, porque eu não considero o Calafiori, porque ele lá na defesa A4 no Bolonha, mas ele já jogou de lateral, já jogou ali zagueiro pela esquerda, saía muito, então não faz tanta diferença assim taticamente nesse sentido. E o Mancini jogou muito tempo com o Mourinho na defesa 3. Então, quase todos aqueles zagueiros ali da defesa da Itália que foram convocados jogam assim, até os que foram cortados também. A gente pensa ali no Scalvini, que não está sem condições. Eu não entendo porque o Spalletti fica insistindo justamente na Euro, sendo que ele trabalhou muito tempo, desde que ele assumiu o comando da seleção, com a defesa 3, de tentar fazer essa defesa 4 com 2 zagueiros canhotos. Eu acho que isso é um experimento que não é para ser feito agora. Você tem interesse em fazer assim, jogar um futebol mais próximo do que você deseja, espera passar a Euro, vem ali na Liga das Nações, tenta fazer isso no início das eliminatórias. Agora eu não vejo esse momento como um momento mais propício para fazer isso. E principalmente quando você coloca o seu zagueiro principal para jogar improvisado num lado que não é o dele. Então, assim, isso já vai acontecer, porque se você quiser usar o Bastoni e o Calafiori, um dos dois vai ter que jogar fora da posição que ele está acostumado a jogar. Não tem como. Então, assim, eu vejo, na verdade, e acho que quando a convocação saiu, imaginava que o Calafiori fosse ser reserva do Bastoni. Imaginei assim. E não tem sido desse jeito que está acontecendo. Então, qual seria a melhor forma para mim? Fazer uma defesa 3, coloca ali um dos dois no meio, aí só no treinamento mesmo para saber quem é que poderia ser o zagueiro central. Põe o Buongiorno na direita, põe o Darmian, põe o Mancini, até o Gatti, que acabou sendo convocado só porque o Acerbi foi cortado. Seria cômoda essa defesa agora. O Calafiori ia para o banco, se o Acerbi tivesse sido convocado, seria Acerbi e Bastoni na defesa? E Di Marco num lado e o Di Lorenzo no outro, Calafiori no banco. A gente fica um pouco sem ter essa perspectiva por causa dessas mudanças do Spalletti. E a Suíça, por outro lado, ataca bem os lados, né? Você tem o Nidói, você tem o Eberstein, que também cai ali pelos dois lados. E tem muitos jogadores do Bolonha nesse time, né? Então, o Calafiori fora, a gente não vai poder dar aquele negócio do Dante, né? Ele conhece bem os suíços e tal. Talvez seja um bom presságio, não sei. Mas, enfim, eu manteria essa defesa 3, porque os movimentos, na teoria, não são tão diferentes do que o Spalletti, inclusive, defendeu isso. Ficou muito nervoso depois do jogo contra a Espanha, procurando até quem é que estaria vazando informações e tudo mais. Ficou nervoso porque perguntaram para ele sobre tática. Se ele acha que os movimentos não são tão diferentes, por que ele não faz uma defesa 3, que pode talvez deixar o time mais sólido, com os jogadores nas suas posições que eles se sentem mais confortáveis, né? Eu defendo isso. Acho que o Jorginho também tem uma questão de ele estar jogando, porque o Tonali não está aí, e por característica acaba sendo ele o cara que teria mais um passe um pouco mais qualificado. O Locatelli não foi convocado, né? Então, apesar de a temporada de fato não ser tão boa e o passe dele não ser tão bom quanto o do Tonali, ele tem essa qualidade. Testa logo o Fadioli, então. Levou o cara, bota ele no lugar do Jorginho. O Jorginho não tem jogado bem. Vai testar, vai esperar para fazer. Vai esperar então para chegar nas quartas de final,
talvez contra a Inglaterra e chegar a essa conclusão, ou não chegar a essa conclusão nunca e ser eliminado. Eu acho que são os dois problemas da Itália, é essa cabeça de área e essa defesa um pouco desarrumada. O ataque com o Scamacca funcionou bem no primeiro jogo. O Retegui tem um estilo diferente e mesmo tendo poucas chances, ele foi um jogador que deu trabalho de movimentação. Nas poucas chances que recebeu, incomodou contra a Croácia. Assim, eu acho que se a bola chegar, eles vão conseguir resolver melhor. O Scamacca no jogo contra a Albânia foi um dos melhores em campo, na minha opinião. Então, o jogo contra a Espanha é isso, foi um pouco fora, né, nesse sentido de ataque. E Muito, muito fora, mas é porque eu acho que também não foi a questão, não foi o ataque, né? Foi tudo. Então, o ataque é só a ponta do problema. Então, é assim, a Suíça, né? A Suíça não tem. Fala-se muito, né? De como historicamente a Suíça não é um time que tenha um ataque muito poderoso. E nessa Euro, apesar de ter feito um jogo muito bom contra a Alemanha, contra a Escócia fez um jogo muito amarrado, né? E 3 dos 5 gols foram contra a Hungria, num jogo que a Hungria também não fez um bom jogo, né? Inclusive até acharia fruto do regulamento até um pouco absurdo a Hungria se classificar tendo feito o gol no último minuto e só ter se classificado. Seria uma coisa meio Udinese se salvando, Empoli se salvando do rebaixamento, né, na Série A, e pelo menos não se classificou com aquele gol no último minuto contra a Escócia. Mas os 3 dos 5 gols da Suíça na Euro foram feitos naquele jogo. Então, assim, vendo o que a Suíça produziu ofensivamente, eu acho que a defesa da Itália, jogando bem, consegue tirar de letra o ataque da Suíça. São jogadores que têm capacidade de neutralizar essas dificuldades. Espero que eles estejam também com a Suíça engasgada na garganta pela eliminação da Copa do Mundo, por causa dos 2 pênaltis que o Jorginho perdeu, né? Já que a gente está falando tanto do Jorginho, talvez sejam, em termos de superstição, talvez seja um bom jogo para ele não jogar. Então... Não, jogar tudo bem, só não vai me bater pênalti, pelo amor de Deus. Não, eu prefiro que não jogue, ele não tá jogando bem. Não, eu concordo que ele não tá jogando bem, mas eu acho que, como você muito bem falou aí, não tem alguém com a característica dele, né, no banco. Então, assim, se o Jorginho não for jogar, eu acho que vai ser uma mudança talvez muito significativa, né? Não vai ser um negócio sutil, não. Se eu botar o Cristante ali, o Cristante hoje em dia joga mais de zagueiro do que de volante. O Fagioli vem de uma temporada que, pô, não precisa nem falar, né? Depois do escândalo de apostas lá. Então, assim, pelo que tem no elenco, eu até tô tranquilo pro Jorginho jogar, embora ele não esteja jogando bem, mas não vai bater pênalti, não. Então, sei lá, talvez recua o Pellegrini. Ele vai estar tranquilo justamente porque o Jorginho não tá bem. Recua o Pellegrini. Ele começou por lá, jogou com o Spalletti nessa posição, nessa função ali de regista durante, sei lá, anos. Traz o cara de volta aí. Ô Caio, não tentando antecipar muito, até porque o jogo contra a Suíça é sabadão, dia 29, a gente tá gravando dia 27, então assim, não tem como ficar tentando antecipar muito e falar muito sobre esse jogo, porque vai ficar velho, né? Quando o pessoal estiver ouvindo, a Itália já vai estar quase entrando em campo. Mas assim, o Nelson citou 2 coisas aí, e eu queria jogar as 2 para você. A primeira é que, na verdade, essa não era uma coisa que tinha passado pela minha cabeça, mas depois que o Nelson falou, deu um clique aqui. Ele falou do brincadeira do Dante lá, né? Que ele conhece, o Calafiore podia conhecer os suíços. Não só a galera do Bolonha, né? Temos 6 jogadores da seleção suíça que atuam na Série A italiana. Queria saber se isso pode influenciar o confronto de alguma maneira, né? Deles conhecerem e saberem jogar contra a Itália. Mas a outra questão que eu queria botar pra você é o seguinte: se o Spalletti jogar com 3 zagueiros, ele não tem o Calafiore, como você escalaria essa defesa e como você acha que o Spalletti vai escalar essa defesa contra a Suíça? Olha, quanto ao sistema de 3 zagueiros, eu acredito que, na preferência, num primeiro momento, eu acredito que entraria o Buongiorno. Eu acredito no caso específico dos 3 zagueiros e assim, eu acredito e seria a minha preferência para esse caso em específico. Agora, quanto à questão da Suíça,
é muito importante. Eu acredito que isso só influencia num primeiro momento na hora de você pegar, fazer a análise, saber ó, pontos fortes, pontos fracos e tudo mais, para saber como lidar com certos tipos de jogadores. Hoje eu acredito que com tanta preparação, com tanta informação, de certa forma, o conceito do fulano conhece Beltranos de outro país, eu acho que até certo ponto não vale tanto. Claro, você talvez sirva num caso assim de gente que treine junto, porque assim, o treinamento talvez dê melhores conhecimentos nesse quesito, assim, um conhecimento técnico, um conhecimento de repente uma batida na bola, uma movimentação diferente, algo que só quem está no dia a dia capta melhor. Mas eu acho que fora assim algumas questões de jogo é pouco para você dizer assim, nossa, fulano conhece os suíços, porque efetivamente para o conceito dos dias atuais eu acho uma coisa bem rasa. E sobre isso você tem informação de toda parte. A Suíça, assim, se você pega a mesma geração que acabou eliminando a Itália da Copa, que acabou classificando o primeiro, e nesse aspecto também não deve ser uma grande diferença, mas ao mesmo tempo se sabe como a Suíça é capciosa, porque é inevitável, mesmo para quem segue o futebol como a gente, ou para quem, sei lá, é um pouco turista da bola e aparece um pouco nesses grandes torneios, quase sempre para dizer que todo mundo é ruim e que ninguém é bom e por aí vai, que é isso daí tem na Euro, tem na Copa América, tem na Copa da Oceania, África ou qualquer outro lugar. Se amanhã tiver uma Copa em Marte, também vão achar que todo mundo é ruim, porque, bem, faz parte do show. Ah, ou bom mesmo era fulano, ou então, sei lá, bom mesmo é o cara. Tudo bem, eu acho que assim, eu acho que a corneta é válida. Eu acho que a corneta muitas vezes liberta, que em alguns casos a gente passa um pouco do ponto. Mas nesse aspecto, é óbvio que você vai colocar a Itália como certa favorita para o confronto. E assim, de certa forma, dos 3 jogos da Euro, talvez a Itália só foi franca favorita em um, contra a Albânia. Na Croácia, talvez a gente ficasse uns 50-50, a Espanha não tem a menor chance de alguém ser favorito contra a Espanha. Acho que até para alguém ser favorito contra a Espanha, mesmo com esse chaveamento que você que nos acompanha na televisão está vendo aqui com o nosso futebol, eu acho que desse chaveamento só a França faria frente num quesito favoritismo com a Espanha. Pode acontecer da Geórgia passar? Claro. Mas, assim, em termos de bola jogada e tudo mais, só a Espanha foi, para mim, foi a que mais jogou bola até o momento, no coletivo. E nesse aspecto, era até difícil para a Itália se projetar frente a isso. Agora a Itália tem um pouco mais de responsabilidade, porque imagina-se, não vamos imaginar, por exemplo, que a Suíça vai no ferrolho, porque isso é coisa muito do passado, coisa lá de trás. A Suíça vai sair para o jogo como saiu com a Alemanha, como foi competitiva contra a Alemanha, e que assim, apesar do show de cruzamentos que a Alemanha deu no último jogo, eu acredito que assim a Itália tende a trabalhar melhor a bola, tende a ter mais a bola e por conta disso ela vai ter mais responsabilidades. E é aí que é o pulo do gato. É aí que é a questão para o Spalletti resolver com a força ofensiva, uma melhora na força ofensiva é fundamental, com uma atuação melhor dos nomes que estão lá, não só do Retegui e dos Scamacca, como eu falei lá atrás, mas assim, tem gente como Chiesa que até o momento não apareceu. O Raspador eu nem falo que não apareceu, porque esse aí eu tô esperando aparecer faz um tempão. Eu vou. Não, aparece e tal, mas assim, eu vou ser.
parando para pensar, desde que ele foi para o Napoli, ele só aparecia nos 5 minutos finais de cada jogo, ou para resolver roubada, poucas vezes resolvia, ou para não fazer nada, o que era a maior parte dos casos. Então, nesse aspecto, não, o Raspadori talvez até uma das situações que fez o Mancini ir buscar o Retegui na Argentina, porque ele de falso 9 não rende em lugar nenhum. Tentou-se com esse jogo com a Croácia aqui, botar ele no 3-4-1-2, mas ele também não rendeu. Então, assim, se o Spalletti aparecer com o Raspadori, eu acho que seria um ato de, além de coragem, seria sobretudo de loucura. Então a gente espera um pouco mais. Para eu escolher, assim, entre dois centroavantes, eu escolheria o Scamacca porque ele participa melhor do jogo ali com o pivô, no quesito sair um pouco da área para trabalhar junto com os meio-campistas, do que em relação ao Retegui, que é um pouco mais terminal em relação a ele. Mas assim, eu até entendo se o Spalletti escolheu o Retegui, porque tem toda uma questão de... Imagina-se que a Itália terá maiores responsabilidades no jogo e maior tempo de bola. Inclusive eu vou só fazer um pequeno adendo aí sobre o Scamacca, concordo com você nessa participação dele maior no jogo e acho que ele fez muito bem contra a Albânia, mas contra a Espanha eu tava com a impressão que a bola tava queimando um pouco no pé dele, acho que ele poderia ter acionado melhor os seus companheiros. Nelson, vou falar agora... Aí eu vou defender, peraí, rapidinho, só para defender assim, eu acredito que assim, com a Espanha, e que foi um grande problema, a Espanha colocou demais a Itália tanto contra a parede, tantos meio-campistas contra a parede, que de certa forma quem era jogador de lado, ou mesmo Scamacca, teve que recuar. E aí, recuando muito, um atacante com, digamos, o habitat natural, o atacante fora do habitat natural, até falando meio biologicamente, é difícil de render. É difícil de você construir se você não é um cara de muita explosão de velocidade. Não é o caso. Não é o caso nem do Scamacca, nem do Retegui. E talvez, assim, desse elenco de atacantes, talvez seja o caso só do Chiesa. E olhe lá. Talvez do Folorunsho, mas também é um cara que acabou de chegar, né? Como diria o Romário agora. O Folorunsho é outro esquema. Mas é de meio também. Outra situação. Exato. Nelson, queria falar sobre algo que está acontecendo na Euro, que envolve italianos, mas não necessariamente a seleção italiana, né, Nelson? A gente vai ter no mata-mata da Euro agora, se o pessoal do nosso futebol até conseguir... Obrigado, o chaveamento tá aí. Temos 4 treinadores italianos, Nelson. Temos o Spalletti, na Itália, temos o Tedesco na Bélgica, o Calzona na Eslováquia e o Montella na Turquia. Queria que você falasse se há um ponto em comum entre eles, se isso é coincidência, se tem algo que os une, porque a gente vê, já falava inclusive em nível de clubes, né? Algumas edições atrás, não lembro qual foi, 2 ou 3 edições atrás, a gente falando muito sobre o De Zerbi aí no mercado, não tá mais, né? Tá indo pro Olympique de Marseille, o Ancelotti ganhando aí uma Liga dos Campeões atrás da outra, então assim, nível de clube, os técnicos italianos já indo muito bem, e essa Euro só reforçando com isso. Até porque não são, com todo respeito, né, não são grandes nomes, assim, não são aqueles nomes badalados, né, aqueles nomes muito, muito fortes, mas 4 no mata-mata da Euro, né, Nelson? Mas assim, eu não acho que tenha exatamente um contexto específico, né? O Tedesco, por exemplo, é um cara que nunca nasceu na Itália e só, né? É um cara que fez a carreira inteira dele na Alemanha, se esforçou muito também para não passar de fase. Então eu acho que aí ele foge um pouco dessa análise, né? O Calzone ele já bebe um pouco já mais das ideias do Spalletti, né? Ele foi auxiliar do Spalletti. Me dá a entender que ele se dedicou pouco ao Napoli nesse período, já que com a Eslováquia ele fez um bom trabalho, enquanto ele estava no Napoli ele fez totalmente diferente. E o Montella, ele já... Aí é o que eu vejo que ele é o mais próximo, né, do que tem se trabalhado taticamente na Itália, né, das várias vertentes, né,
táticas que os técnicos italianos têm trabalhado ultimamente. É um cara que nasceu ali com futebol mais ofensivo, né? Começou ali como interino na Roma, depois fez um bom trabalho no Catania, Fiorentina também depois, e aí depois ele começa a meio que degringolar, começa a ficar mais pragmático. E acho que agora com a seleção da Turquia ele volta um pouquinho às origens dele, né? Ele, por exemplo, tem trabalhado muito bem o Yildiz, eu acho. Fez bem em já observar o Yildiz e colocá-lo como um jogador importante na seleção, mesmo antes de ele se tornar um cara assim, mais frequente na Juventus, né? Então eu acho que é uma boa, ele está trabalhando bem os jogadores jovens da Turquia. A Turquia é um país que tem um potencial muito grande, né? Porque além de ser um país com muita gente, é um dos países mais populosos da Europa, é um país que tem muita gente espalhada, né? Principalmente na Alemanha, né? Uma comunidade muito grande na Alemanha, e isso faz muito bem para o futebol turco, né? Então a gente vê muitos jovens turcos aí de qualidade aparecendo para o futebol, e mesmo a geração mais anterior ali, né? A geração do Çalhanoğlu, por exemplo. E acho que tem uma boa mistura aí, e acho que contra a Áustria vai ser um jogo muito interessante. Né? Mas o que eu vejo, os dois ali que eu vejo um pouco mais ligados a bons trabalhos italianos são o próprio Spalletti na Itália e o Montella. Né? O Calzona ainda acho que precisa se provar muito. Tudo bem com a Eslováquia, acho que o grupo deu uma facilitada, né? Um grupo muito equilibrado ali. Mas nem a Bélgica do Tedesco, nem a Eslováquia do Calzona foram as melhores equipes, né, daquele grupo. Para mim, a Romênia foi a equipe mais interessante, que mostrou o melhor futebol ali. Então, eu acho que os dois acabaram se classificando um pouco na esteira do regulamento, né, da questão de o regulamento você ter melhores terceiros se classificando. Inclusive, tem a curiosidade de que o grupo o grupo E da... Grupo E também, né? O grupo E da Euro foi igual ao grupo E da Copa de 94 da Itália, da sua camisa, né, Anderson? Que a Itália passou na terceira posição, também com todo mundo empatado com 4 pontos. A diferença é que naquele grupo estava todo mundo zerado no saldo, porque cada equipe ganhou um, perdeu um e empatou o outro pelos mesmos placares. Então o saldo ficou zerado. Nesse caso aí, a Ucrânia acabou se dando mal por causa do saldo, né? Ficou de fora. Mas, enfim, é o que eu falei, só para arrematar, que eu não vejo tanta questão de trabalhos similares aí. Também não vejo como um acaso, mas não vejo tantas confluências assim dentre os trabalhos pela questão da nacionalidade dos técnicos, não. E nesse caso, até para arrematar com relação à nacionalidade, eu acho que isso diz mais respeito sobre a variedade que Coverciano forma. De certa forma, assim, Coverciano dá uma dimensão assim para treinadores das mais diversas ideias. Como, sei lá, talvez, para usar um termo, uma Harvard da bola, de certa forma, naturalmente, você vai ter as suas sementes produzidas em diversos pontos. De certa forma, tem caso até, por exemplo, o caso do Silvinho da Albânia. O Silvinho era o auxiliar do Mancini na Inter, teve também a passagem pro Tite, claro, além do Lyon e do Corinthians, mas de certa forma também tem um pouco da sua formação. Eu não lembro se ele é formado de fato em Coverciano, mas aí assim, que ele também teve a experiência, é inevitável. E eu acho que assim, todo mundo absorve um pouquinho. E a questão de Coverciano também é uma das razões, querendo ou não, que assim, que para mim explicam um pouco também porque os clubes italianos, seleção italiana, tem tanta dificuldade assim de pensar em um eventual estrangeiro, pensar em alguma coisa. E sem falar, e assim, completando sobre o Calzona, eu acho até curioso que assim, a Eslováquia tem problemas até similares com o Napoli tinha, com relação à montagem de defesa, com relação às questões do jogo aéreo e tudo mais. Só que assim, uma coisa é você fazer isso com um Skriniar, que mesmo decadente, que essa temporada foi decadente no PSG, olha que bom para os interistas lerem isso,
o Skriniar decadente ainda é melhor que o melhor Juan Jesus, que o melhor Natan, que o melhor Ostigar. Depois pergunta por que o Conte quer reformar a defesa toda. Eu acho que o problema do trabalho do Calzona é deixar o Suslov no banco, né? Eu acho isso o Suslov um dos melhores jogadores da Série A na posição dele, ali de externo, e pelo Verona, né? E tem o Haraslin que jogou no Sassuolo e era tipo banco no Sassuolo e tá agora jogando na República Tcheca. Também a gente cheguei a ver uns jogos do Haraslin, também não mudou muito em relação ao que ele mostrava na Itália. E o Suslov ser banco desse time, pra mim, é um grande absurdo. Suslov dá um bom gancho, hein? Das contratações que aconteceram até agora, ele já está quase acertado com a Lazio. Eu achei talvez a melhor barganha e assim, o cara com uma margem de evolução muito boa para essa Lazio. Já tem tido evolução boa quando joga na Eslováquia. Então vamos embora, já inauguraram aí os trabalhos sobre o mercado. Gostei. E também acho que o Suslov tem um baita potencial. Só acho que talvez esteja chegando no Lazio de um momento muito complicado, né? Vai ser muita coisa nova, vai ser muita coisa para encaixar de uma vez só. Numa dessas, o cara também acha um pouco menos de concorrência, né? Mas acho que vai ser um pouco... terá também seus problemas. O Suslov, a Lazio quer. Eu confundi com o Doslin, que inclusive... veio do Verona, a Lazio vai comprar também. Acontece que a Lazio quer o Suslov e o Noslin. Então, de certa forma, e até favorita para levar os dois. Porque só que com o Suslov tem uma penca indo atrás. Você tem Atalanta, Juve, Bolonha e tem a Roma também. De certa forma, assim, foi uma confusão, mas não tá tão errado, porque... Não, e vale, tudo que eu falei pra um vale pro outro também. Engraçado que vá. Mas... e falando sobre o mercado, hoje a gente teve uma... Não está oficializado ainda, tá? Mas a gente teve aí a carimbada lá do Fabrício Romano, que para alguns serve como notícia oficial. Eu acho que não, né? Embora o percentual de acerto dele seja bom, para mim oficial é quando o clube anuncia. Mas temos aí o Moise Kean indo para a Fiorentina. Não tem como a gente analisar muito essa transferência, tá? Porque não dá para analisar um atacante que não faz gol. O que dá pra gente analisar dessa transferência é que a Fiorentina está trocando um da mesma espécie pelo outro. Por quê? Porque o Belotti, inclusive o Belotti fez um golzinho, tô sendo injusto. O Belotti fez um golzinho e está de saída, foi oficializado já no Como. E agora chegando o Moise Kean na Fiorentina. Eu acho que o que eu tenho para falar sobre essa negociação é que a Juventus conseguiu vender o Kean pelo valor inicial apontado pelo Fabrício Romano de 15 milhões de euros, e um jogador que não fez um gol na temporada. O Moise Kean não fez nenhum gol, zero, nada, vazio, mas ainda assim a Juventus conseguiu vendê-lo por 15 milhões para substituir, como eu acabei de falar, um jogador que também não estava rendendo, que era o caso do Belotti, mas enfim, o Belotti fez os golzinhos dele e o Belotti está indo para o Como. Sobre essa negociação, então eu não vou nem jogar para vocês, gente, mas eu queria que vocês falassem, Nelson, vou jogar para você. Quando a gente gravou a última edição, já tava o papo de Douglas na Juventus. Eu sei que é uma negociação delicada, porque envolve muita coisa, né? Envolve muita gente. O McKennie, que estava envolvido no começo, já não está mais agora. Aí agora Samuel Elis Jr. e o Barrenchega, né? E o mais interessante de toda essa negociação, que é o que mais aproxima da oficialização, pra mim, é que o Douglas tem uma namorada que joga no Aston Villa. E ela fechou com a Juventus. Então, assim, pelo andar da carruagem, vai, né, Nelson? Vou até comentar rapidamente só sobre o fato de como o Paladino deve gostar muito do Moise Kean, porque ele já quis o Moise Kean na janela de janeiro no Monza. E não rolou, mas ele que estava pleiteando o Moise Kean pro Monza na janela de inverno. Enfim, vamos ver o que é que o Kean vai fazer lá em Florença, caso de fato ele seja oficializado. No caso da Juventus, a gente está gravando no dia 27, a gente tem 3 dias pro Aston Villa oficializar essa venda. Porque ele precisa oficializar, pelo menos em termos de balanço, né?
para a questão de Premier League. Questão de balanço, exatamente. Da Premier League, que ele precisa fazer uma venda. Então, enfim, provavelmente vai acontecer mesmo. Aí a gente tem que ler uns absurdos de que pro Douglas Luiz dar um passo atrás na carreira para sair do Aston Villa, que até o Unai Emery chegar não brigava por absolutamente nada além do 10º lugar, para ir para a Juventus, que ele pode ser campeão italiano, Copa Itália, Supercopa, pode jogar Champions League. Vencer a Champions League já é um pouco mais difícil, né? Não vou, e sem brincadeirinhas de questões de como a Juventus não vai bem na Champions League, mas porque, enfim, a gente nem sabe como é que vai ser direito esse novo modelo, o que é que isso vai impactar no planejamento dos clubes, né? O fato de que a gente vai estar no formato suíço das competições europeias na próxima temporada, mas enfim, a Juventus é uma gigante europeia e o Aston Villa não é um time pequeno da Inglaterra, é um time relevante na Inglaterra, sim, mas vamos baixar a bola da Premier League aí, porque não tem futebol só lá. Enfim, para a Juventus vai ajudar muito. A gente vê que a Juventus está agindo muito para meio campo, né? A gente fala, tem ouvido falar do Kefren Turan para a Juventus, talvez o Rabiot não fique. O Koopmeiners é um alvo da Juventus já há algum tempo também. E a Juventus tem muito jogador para vender, né? Tava até vendo um comentário do Alfredo Pedulá, né, um desses especialistas em mercado, colocando vários valores, né, de jogadores ali que a Juventus tem intenção de vender. Daria quase uns 200 milhões de jogadores que estão emprestados ou que não são utilizados. Seria bastante dinheiro, e que diz ele que o Junto ele vai usar essa grana aí para reforçar principalmente o meio campo, que o mercado da Juventus promete ser bastante movimentado. Enfim, para quem trabalha com o mercado é sempre legal dizer uma coisa assim, porque praticamente é uma autopromoção, né? Tipo, acompanhe comigo aqui todas essas notícias de mercado da Juventus, que vai ser um mercado muito agitado. Me siga aí para mais informações. Que adoram uma autopromoção. É um tanto quanto engraçado seguir o Pedulá, porque ele passa metade do dia colocando as notícias, quase sempre boas, certo e tudo mais, e metade do dia ele fica brigando com o Di Marzio, com o Fabrício Romano, que de certa forma é uma cria do Di Marzio, e com o Matteo Moretto do Relevo e de tudo mais. Ele passa a maior parte do tempo brigando, e é um negócio louco, e é coisa assim, briga tipo, por que você não dá minha fonte, que não sei o quê, é um negócio completamente maluco. Até... assim, para não dizer que eu não tava louco com a Lazio, com o Suslov, até entendi por que saiu disso. A Lazio desistiu do Samardzic. E o Samardzic aparentemente vai ter que ter um sistema, o resgate do soldado Samardzic em Udine. Nossa. Mas é muito também... Eu vou aproveitar que você levantou essa bola do Samardzic aí, porque eu ia falar do Kvaratskhelia e de como o Napoli parece ter relações conflituosas com a gente. Mas como é chato o pai do Samardzic também. Não, o cara vai colocar assim, um cabresto na... Se a gente for falar, talvez, o que o torcedor pensa sobre a gente, às vezes jornalista, etc., a gente vai preso. Nós três, vai todo mundo preso, porque assim, que a gente vai acabar caluniando, vai acabar difamando, porque é um negócio completamente maluco. A maioria desses agentes, assim, estão com uma postura sem noção. Mas o curioso é que o pai do Samardzic consegue ser mais sem noção do que muitos agentes. Tipo, ele joga salários absurdos para a realidade, ele faz, assim, vários times desistirem, porque, assim, no último, assim, de 2, 3 mercados para cá, ele já teve acertado com o Juventus, com a Inter, com o Napoli, agora com a Lazio, que de certa forma, tipo, já desistiu, e até por isso que falam que vão no Suslov, que é um jogador que o Baroni conhece muito bem, que foi treinado pelo Baroni, assim como ele, o Noslin, de certa forma, podia fazer um pacotão lá com o Verona e tudo mais. E assim, o Samardzic poderia ter tudo na mão, poderia jogar, e continua lá. Será que essa gestão de carreira é boa? Será que sair da aba do pai não poderia ser bom? Cuidado, hein? Tem um cara aí que tem um pai chato e o pai acabou muito com a carreira dele. Nelson, vou finalizar o programa fazendo uma pergunta muito tranquila para você. Pai do Samardzic ou a mãe do Rabiot? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.
Podia acabar o programa aqui agora, não precisava nem responder, né? Porque, poxa, complicado aí, hein? Vamos repetir essa pergunta em todas as edições. Adorei. Essa é uma das melhores frases da história desse Cautiopédia. Pronto. Boa noite a todos. Não falo mais nada. Duas malas sem alça. O Cautiopédia não merecia terminar de forma tão nefasta, né? Falando sobre esses dois, mas pelo menos rendeu boas risadas aqui. E tá rendendo dinheiro para filhos deles também, né? Assim, as escolhas talvez não sejam as mais acertadas, mas estão conseguindo conduzir a carreira dos filhos deles aí, a senhora Rabiot e o senhor Samardit. Tão melhor que a gente, viu? Eu queria agradecer mais uma vez aí toda a audiência, pessoal que escuta a gente. Mais uma vez um abraço pro pessoal da Central 3. Um abraço pro pessoal do Nosso Futebol, um abraço para você, abraço para todo mundo. E voltamos em 2 semanas, quiçá com a Itália aí beliscando, né? A Itália, acho que ainda não vai ter rolado a final da Euro, mas quem sabe das duas, a Itália, a final é só dia 14. É só dia 14, das duas uma. Ou a gente fala sobre uma possível final, ou choramos as pitangas. Das duas uma. É isso, na próxima edição ou estaremos aqui falando que deu errado, ou estaremos aqui projetando uma final com a seleção italiana, beleza? Arrivederci e tchau.